Joia, muito obrigado. De novo, é muito bom participar desse momento, porque as ideias vão se acumulando e aí aos poucos a gente vai construindo algo mais complexo do que a gente tinha. Não é simples a construção de currículos integrados, trata-se de uma grande transição filosófica, pedagógica, uma transição que precisa ser efetiva dentro da sala de aula. Existem os currículos formais e os currículos reais. Os currículos formais são esses que lindamente estão escritos nos nossos PPCs. E os reais são quando os professores fecham a porta da sala e ali eles fazem o seu melhor a partir da sua visão de mundo, buscando o melhor para o estudante. Então, há um grande desafio coletivo no Instituto Federal da construção desses currículos, mas não só pensar nessas novas arquiteturas, mas numa transição cultural, uma transição paradigmática de dentro da sala de aula. Nós temos usado a imagem de que até então a ideia de uma educação centrada no professor é como se o professor fosse ali, né, o transmissor de conhecimentos portanto, ele tivesse que reter a atenção, ele tivesse que ensinar, né, como uma via de mão única. E o professor seria, então, nessa imagem, um músico ali, precisando reter a atenção de 40 ouvintes apassivados. E, para além dessa arquitetura que a gente está debatendo aqui, que eu vou trazer também, nós precisamos fazer essa transição de cultura dentro da sala de aula, e aí a gente precisa de um aluno que seja mais protagonista. Eu tenho tomado muito cuidado com os termos que tenho usado, porque na famigerada proposta do governo federal, foram assimilados termos historicamente densos, importantes, e aí para muita gente acabou gerando um certo preconceito com esses termos. Contudo, né, essa coisa de um aluno protagonista, isso vem desde a escola nova, né, uma escola de pedagogia que nasceu na Europa e depois no Brasil ela foi amplamente amadurecida através de Paulo Freire, vem desde Rousseau, quando escreveu o Emílio, em 1700 e pouquinho, toda uma concepção pedagógica de um aluno mais atuante, mais protagonista, mais imerso no mundo, né? Hoje nós temos uma concepção pedagógica em que a gente se fecha numa sala de aula e a gente pensa sobre o mundo distante do mundo. Então, para além dessas novas arquiteturas, nós precisamos um salto cultural paradigmático dentro da sala de aula e esse, na impressão que tenho nesses anos de caminhada, me parece o mais complexo. Bom, então eu preciso aqui remeter à pedagogia tradicional, mas não vou me aprofundar muito porque eu já tenho feito essas reflexões em outros momentos. Depois eu posso indicar os vídeos que temos, as palestras que já temos gravadas, mas por que a gente precisa compreender a nossa pedagogia tradicional? Na prática, nós temos grandes currículos. Acho que o Fábio e Evandro trouxeram muito bem. Nós já temos grandes currículos. A colaboração ou a complementariedade entre a base comum e a parte profissional, os nossos laboratórios, verba para pesquisa, aluno fazendo intercâmbio, banda, grêmio estudantil, tudo isso complementa o nosso currículo, e o nosso currículo é de muita qualidade dentro do Instituto Federal e já é bastante referência para o Brasil. No entanto, quando a gente compreende um pouco mais dessa que estou chamando aqui de pedagogia tradicional, a gente entende que, embora sejamos muito bons, a gente ainda precisa evoluir, melhorar, principalmente, acredito eu, pousar no século XXI.
Como diz o Cortella, se um médico do século XVII entrasse no hospital do século XXI, ele provavelmente não entenderia nada em termos de exames, tecnologias, procedimentos. Contudo, se um professor do século XVII entrasse numa escola do século XXI, é possível que ele achasse muito semelhante. Uma pessoa na frente falando, carteiras enfileiradas, foco na memorização e na reprodução, e assim seguimos. Então, características centrais que eu não vou me deter muito, porque já fizemos essas reflexões em outros momentos e vocês poderão ter acesso a essas reflexões mais aprofundadas. Mas vamos lá. Primeiro, o monólogo eterno do professor, considerando que a pedagogia é centrada naquele que transmite o conhecimento. Isso fazia muito sentido antes da internet, da televisão, do rádio, do cinema, porque o professor era o único que tinha acesso à biblioteca, ao conhecimento. E ali, claro, os alunos iriam aprender. Contudo, o mundo mudou muito, né? Como diz o historiador Eric Hobsbawm, o mundo mudou mais nos últimos 50, 60 anos do que havia mudado nos últimos 3.000 anos. E os nossos currículos ainda não mudaram a contento. Nós estamos num mundo de diversidade e diálogo, num mundo que está aprendendo a ser dialógico. Se hoje as redes sociais são mais hoje um monólogo cruzado, um monte de pincha e chuaua latino, sem a capacidade de escuta, parte dessa dificuldade foi porque nós não aprendemos na nossa formação escolar a dialogar. Quantos trabalhamos em roda e orientamos os alunos a discordar gentilmente, a esperar, a ouvir com abertura o ponto do colega e depois dizer eu concordo até tal ponto, eu discordo até certo ponto, por isso, por isso, por isso. Então nós não temos uma cultura de ensinar para o diálogo. Nós priorizamos a competição dentro do nosso da educação tradicional. O que tira 7 é melhor do que o que tira 5. Frequentemente a gente usa o exemplo daquele que está indo muito bem para motivar, vamos dizer assim, aquele que não está indo tão bem. E hoje nós vivemos num mundo em que a colaboração é cada vez mais importante. Nós acabamos de bater o recorde, nós, a humanidade e a ciência, em fazer uma vacina em 8 meses, que está nos possibilitando sair de uma das maiores crises, talvez a principal crise do século. Até então, a ciência havia gasto 5 anos para fazer uma vacina. E por que 8 meses? Porque alguém publica um artigo na Inglaterra, no outro dia a equipe da Austrália, que está na mesma linha, já lê esses resultados e já avança com sua pesquisa e já publica algo ali na frente, de repente a equipe dos Estados Unidos já dá um outro salto, a equipe do Suriname, e assim a gente conseguiu produzir uma vacina em 8 meses. A própria internet é a colaboração mostrando que é muito mais eficiente que a competição, né? Hoje você tem no YouTube mais aulas que Harvard, Sorbonne, USP, todas juntas. O YouTube é um grande currículo, é o maior currículo que a humanidade já criou, e é um currículo totalmente à la carte, totalmente flexível. Os jovens hoje em dia eles vão crescendo, em determinada época eles aprendem sobre culinária, ali nesse grande cardápio de currículo, depois eles aprendem sobre beats e rap, depois eles aprendem sobre como operar a câmera de cinema, e assim nós, que nascemos antes da internet, a gente está aprendendo aos pouquinhos. O portão eletrônico estraga, você vai aprender como é que conserta ali, depois como é que passa a cola na calha da casa, depois você aprende um pouquinho sobre hortas em casa e por aí vai. Bom, então a colaboração já é a referência dos tempos que vivemos e não dentro das nossas salas de aula. Continuamos enfileirando alunos, vendo a nuca dos coleguinhas, entendendo que a nota é individual na maior parte do tempo, né? E estudantes que, por fim, são apassivados, né? Porque cabe a eles, durante 12 anos da sua formação, cabe a eles sentar, ouvir, reproduzir. E aí é claro que há uma falha nossa na construção da autonomia. A autonomia do ser, de decidir o que quer da vida,
de manter a chama interna, de engolir o mundo, de fazer brilhar os olhos, de querer conquistar o conhecimento e o mundo, a gente diz para ele: senta que agora o tio ou a tia ali na frente decide o seu futuro nos próximos 12 anos, diz o que você vai fazer, quando, o que você aprende, quando aprende, com quem aprende, e esse aluno vai entendendo que ele precisa estar ali pela chamada, pela prova, e não por esse brilho nos olhos e a vontade de engolir o mundo do conhecimento. E a sala de aula acabou se isolando do próprio mundo, ao ponto da gente se fechar em paredes cinzas, quadradas e mal cheirosas, enquanto o mundo explode em sons e cores lá fora, e aí a gente acaba se isolando do mundo numa compreensão aí, para trazer a filosofia mais cartesiana, de eu, isolado do mundo, penso sobre o mundo aqui dentro dessa sala de aula, junto com o livro e o professor. No entanto, o mundo, de novo, explode em cores, em sons, em experiências que podem e devem servir como experiências de aprendizado. E é um estudante que ele é desintegrado. Se compreendemos melhor essa pedagogia tradicional, vamos entender que a gente passa a maior parte do tempo desenvolvendo o pensar do estudante, e o sentir e o querer ficam totalmente subjugados, relegados a um segundo plano. Enquanto em outras experiências muito interessantes, que a gente já refletiu sobre elas em outros momentos, o pensar, o sentir e querer vão de forma totalmente integrada. Então, você pode, eu conheço a experiência de um professor que a aula de física dele, ele passa a lista de materiais que são peças de uma bicicleta, e ele passa 6 meses construindo a bicicleta, dando aula de física, faz o passeio com a turma no parque. Então ele não só está debatendo física, mas como cidadania, mobilidade urbana, mudanças climáticas. Ele traz as músicas para a sala de aula, porque a gente deve aprender com as emoções também. A gente deve levar as emoções para qualquer um dos componentes curriculares, químicas, todos eles a gente é capaz de aprender muito com as emoções. Então, a gente hoje tem um aluno desintegrado do ponto de vista dos nossos currículos. Bom, então o contexto, um pouquinho do contexto que vivemos é que a gente precisa galgar esse humano integral. Então, esse currículo integrado, ele deve ser também um currículo em busca de um humano integral que conecta o pensar, o sentir e o querer. A teoria e a prática, que hoje, em muitos casos, estão bastante distantes, pode vir para a realidade dos estudantes dentro dos nossos institutos. Se tem um lugar no Brasil que pode apontar um caminho para currículos integrados, é o Instituto Federal, por causa dos nossos laboratórios, por causa das nossas verbas, por causa do salário dos nossos professores. Que ainda pode melhorar, mas que são bons salários. Então, a gente está partindo aqui, na nossa experiência, da concepção de que a gente precisa ter como pilares o diálogo, a colaboração e a autonomia. Pilares pedagógicos, filosóficos, pedagógicos. E o Instituto Federal ele tem essa missão de mostrar para o Brasil que é importante, que é possível, mais do que importante, é possível entregar uma educação pública de alta qualidade e gratuita. A gente já tem mostrado isso, mas a gente precisa dar um salto ainda maior. Veja bem, alguns colegas da rede estadual ficaram muito chateados com a proposta do governo federal, colocada de cima para baixo, pouco debatida, sem verba para as escolas, sem planejamento, pouco dialogada, sem fundamentos epistemológicos, conceituais. Eles estão corretos. No entanto, uma provocação saudável que faço e ela vale para a gente, nós tivemos décadas para mexer e criar os currículos que nós sonhamos, queremos, merecemos, e perceba que os nossos currículos estão muito semelhantes há muitos anos. Há muitos anos. Talvez o mundo ainda nós estávamos tentando entender a rapidez das transformações, mas, de novo, o mundo mudou mais nos últimos 50, 60 anos do que havia mudado nos últimos 3.000 anos. Então, uma frase de efeito que temos usado muito é:
Não há nada mais forte do que uma ideia cujo tempo já chegou, do Victor Hugo. Não há nada mais forte do que uma ideia cujo tempo já chegou. 5 anos atrás seria terreno árido a gente fazer esse tipo de reunião. Hoje, quando a gente faz esse tipo de reunião e ouve Fábio com tanta clareza, já com experiência, Evandro com tanta clareza, com tanta experiência, mostrando a diferença entre curricularização da pesquisa e a pesquisa como prática pedagógica, isso só está sendo possível porque essa ideia, o tempo dela já chegou e a gente está debatendo intensamente nos últimos anos, e daqui a gente só pode chegar num destino melhor do que a gente iniciou. Como os colegas colocaram, é um grande itinerário, é um aprendizado, né? Nós no Campus Cuiabá, a gente está, digamos, nesse segundo ciclo. A gente teve uma primeira etapa até construir o PPC de eventos integrado, e ele já está em prática desde 2021, agora 2022 é o segundo ano de prática dele, e nós já estamos planejando um segundo salto curricular agora para os nossos 7 cursos todos ao mesmo tempo. Então, eu trago aqui um pouquinho do histórico. À época eu era coordenador do curso de eventos, e nós fizemos uma comissão de 10, 11, 12 pessoas, com pedagogos, educadores, técnicos, e foi muito interessante porque, como trouxe Fábio, pensar um currículo não é começar pelo puxa-estica de disciplinas. Criar um novo currículo não pode ser o primeiro passo, o puxa-estica de disciplinas. Porque é como se a gente tivesse um prédio já construído e a gente quisesse pensar habitações muito mais evoluídas, e a gente dissesse para o arquiteto, olha, só que você já tem essas limitações aí, o máximo que você vai fazer é aumentar um pouco a sala, diminuir a cozinha, isso é o puxa-estica de disciplinas. A gente tem feito o puxa-estica de disciplinas há muitos anos, no sentido de que a gente começa um PPC já pelo debate das áreas. E aí é claro que eu quero que a minha área tenha mais carga horária, é claro que o colega não quer deixar de sair da matriz. Tudo isso é importante. No entanto, a construção de um currículo passa por muitas outras etapas. E nós fizemos isso bastante na comissão de eventos. Foram 23 reuniões. A gente chamou todas as equipes do Campus Cuiabá para o debate. A equipe de matemática, a equipe de biologia, a equipe... Eu me lembro assim, na equipe de educação física tinham 11 professores presentes e um grande debate, 6 de um lado defendendo a educação física escolar, 5 do outro lado defendendo as modalidades, e foi um debate riquíssimo, riquíssimo. E isso foi acontecendo com todas as equipes do campus, até que um dia, por causa de um colega, nós agendamos a vinda da reitoria, Dona Nair, e outros colegas da reitoria, e aí foi um grande pequeno salto, porque elas viram o desenvolvimento dos debates do PPC, da criação do PPC, e resolveram participar como atores mesmo, e não só como auditores do texto quando ele está pronto. Então, a nossa diretoria de ensino tinha como hábito ser uma auditora de texto de PPC quando ele já está feito pela comissão, e a reitoria também tinha um pouco deste hábito. E neste processo a reitoria veio para dentro do PPC sugerindo, muda aqui, por que você não faz aquilo outro, você está esquecendo tal lei, e isso aconteceu dentro da nossa equipe pedagógica também. Pois bem, esse processo durou 19 e 20 e foi muito rico, e a gente avançou bastante. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais como é que ficou o PPC de eventos e como é que ele está sendo aplicado hoje na prática, inclusive as dificuldades que estamos enfrentando. Em 2021, eu sou convidado para ir para a diretoria de ensino, em princípio como gerente de ensino médio, para buscar fazer uma transição pedagógica arrojada dentro do campus para os nossos 7 cursos. Eu aceitei, mas logo eu disse que a chance de dar errado era enorme.
né? Porque num processo como esse, primeiro, a gente precisa ser muito corajoso, segundo, a gente precisa trabalhar muito e terceiro, considerar que pode dar errado porque faz parte do nosso processo. Por isso, é mais um processo do que um ponto de chegada. Eu acho, do fundo do coração, eu já tenho aí me dedicando quase que inteiramente a estudar currículos, a fazer essa transição 4 aninhos e acho que talvez a gente fique com certeza mais alguns anos, mas talvez décadas. Daqui 30 anos, eu acho que a tendência é que a escola seja totalmente diferente. Eu acho que a gente não consegue nem imaginar como é que a instituição, a escola, o Instituto Federal vai ser diferente em 30 anos. Então, acho que vai ser essa evolução que a sociedade teve de transformações nos últimos 50 anos, acho que ela está desaguando agora dentro das escolas. Nós estamos começando só esse processo e temos um caminho bonito pela frente e de muita criação coletiva. Pois bem, então em 2021 a gente produziu o IFMT em Diálogos, que foram lives que a gente fez de 15 em 15 dias, e a gente começou por uma diretora de uma escola integrada do interior do Pernambuco, passamos por 3 professores que fizeram formação na Finlândia, que hoje para mim é um dos melhores sistemas de ensino do mundo, e aí trazendo o que Fábio trouxe e Evandro também, um dos professores descreveu o seguinte: olha, teve uma matéria, ele ficava em sala de aula acompanhando. Isso tem lá no nosso canal, tá? Uma das aulas que eu acompanhei, fiquei várias semanas lá dentro, o professor parou, começou o bimestre e disse: o bimestre é uma pesquisa científica. Então, nas próximas 10 semanas, nós vamos coletivamente fazer uma pesquisa científica, pensar os objetivos dela. Vocês vão. Era qualquer coisa ligada à qualidade das águas em Lagoa. Então, vocês vão colher as águas, vocês vão fazer leituras coletivas para ajudar a interpretar os resultados. Então, o bimestre, o professor deixou de ser aquele orador, aquele responsável pelo monólogo interno, organizou a turma numa equipe e desenvolveu uma pesquisa, não focada na produção de um artigo científico de ponta, mas no fazer científico. Os nossos alunos precisam compreender o quão duro é o fazer científico, o quão importante é o fazer científico para qualquer uma das profissões e a nossa sociedade. E aí, ao final do ano 2021, a gente implementou rodas de conversas livres. Aliás, no eventos nós fizemos muito isso. Várias rodas de conversa de livre participação de professores, servidores, pais e alunos, todos juntos. O pai, ele podia entrar e falar se inscrever para falar 10 minutos, o aluno também. Então nós fizemos essas rodas de conversa e eu me lembro que a última do ano passado, são 270 e poucos professores, tinham 21, 22. Cada um falou 10 minutos do seu projeto, da sua paixão, da sua ideia. Vocês imaginam, foram horas, horas. Nós saímos de lá todo mundo animado com as possibilidades. Outra coisa que acontece muito com a gente, como a gente está muito isolado em nossos quadrados, a gente não conhece a beleza que é o coleguinha do lado. A gente não conhece a beleza da pesquisa do coleguinha ao lado e nem da prática dele. Eu tenho alguns professores que eu gostaria muito de ser aluno, mas é muito, muito. Eu quero saber como é que eles fazem. Tem professor aqui que o aluno chega sem ler, daí 2 anos ele está apaixonado em leitura. Né? Tinha uma professora nossa, ela deixava os alunos escolher os livros, era um livro por mês, ela lia, o aluno escolhia, ela tinha várias turmas, ela lia um livro por noite para conseguir conduzir um processo de apaixonamento pela leitura, um processo bastante freiriano, onde o aluno escolhe, ela tinha que ter uma dedicação muito grande, mas ela conseguiu uma transformação incrível na vida dos alunos. Bom, então, quando eu começo a conhecer o meu coleguinha, eu começo a costurar com ele possibilidades. Então, esse é um processo que precisa muito ser feito, que a gente precisa se apaixonar uns pelos outros, uns pelos trabalhos dos outros, para que a gente consiga fazer essa costura dessa grande coxa de retalhos. Bom, e aí 2022, ao final de 2021, depois de muito debate,
eu, ainda como gerente de ensino médio, e os coordenadores, os 7 coordenadores, nós fechamos um planejamento para 2022, onde a gente faria a transição dos nossos 7 cursos ao mesmo tempo. É bastante arrojado, pode dar errado, mas a gente segue animado e encorajados para conseguir fazê-lo. Esse ano a gente inaugura pela primeira vez um processo formativo, digamos assim, mais formal de professores, voltado para currículos integradores, e a gente continua com com os nossos diálogos e debates. Eu tenho até combinado, né, Fábio, a gente tem um momento que a gente vai fazer, que a gente quer convidar pessoas, mundo afora, ou Brasil afora, que possam trazer essas experiências de como a, a pesquisa está no cotidiano da sala de aula, e a extensão também já fala um pouco mais sobre isso ali na frente. Bom, por que currículo? Por que criar currículos, né? Primeiro a gente precisa pensar, muito antes do puxa-estica de disciplina, a gente precisa pensar que mundo queremos co-criar, qual o mundo que sonhamos, quais as sociedades que sonhamos. Isso faz muita diferença, porque aí, a partir desse mundo que sonhamos, a gente precisa pensar qual é o humano, quem é o ser humano que vai ter condições de criar esse mundo e essas sociedades. E aí sim, qual que é a formação desse ser humano? E no nosso caso é muito importante qual a missão da rede federal. Percebam o seguinte, há um grande debate entre os professores, principalmente aqui é muito intenso, porque nós já fomos lá atrás uma instituição de ensino comandada por um coronel e que era muito admirada por toda a cidade. A escola técnica, dos uniformes impecáveis, desfilando na avenida com a banda, tempos áureos. E há uma impressão de que nós perdemos essa qualidade, é uma impressão que a nossa sociedade, a nossa comunidade tem. E aí a resposta mais imediata dos professores é: precisamos da ordem, precisamos da disciplina, precisamos voltar. Aliás, se me permitem um parênteses, esse debate não está dentro da nossa escola, mas está no mundo inteiro. Diante de um mundo em caos e em crise, uns estão dizendo nós precisamos inventar o novo, a sociedade nova, e outros estão dizendo nós precisamos voltar para o passado, porque na década de 60 que era lindo. Eu entendo as duas respostas. Mas percebam, para quem já leu Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, sabe que, entende, por uma perspectiva de Paulo Freire, que a autonomia ela está no equilíbrio entre a liberdade do indivíduo e a autoridade do coletivo. E aí ele diz, o excesso de autoridade é autoritarismo. O professor decide o que, quando, como e onde, o currículo já está todo pronto, a escola que decide, cabe ao aluno sentar e seguir aquele itinerário. E o excesso de liberdade é licenciosidade, cada um faz o que quer ali dentro, como se não tivesse norte nenhum. Isso, o trânsito brasileiro é um bom exemplo disso, né? Eu brinco com meus alunos. Imagina se na sua casa você seguisse a regra e lavasse louça na pia da cozinha e mijasse na privada. Mas imagina que se o seu irmão preferisse lavar a louça na privada e cozinhar e mijar na pia da cozinha. Parece bobo, mas as regras existem para um coletivo funcionar. Não necessariamente elas precisam ser autoritárias. Elas podem ser combinadas por esse coletivo. E o nosso trânsito brasileiro e muitas outras realidades do nosso país é uma licenciosidade danada. Então, como achar esse equilíbrio entre a liberdade do indivíduo e a autoridade do coletivo? Aí a gente chega às duas respostas. Não, eu quero voltar para o passado, eu acho que a ordem e a disciplina é muito importante. Eu não tenho dúvida que a ordem e a disciplina são importantes, mas a sociedade mudou radicalmente. Numa sociedade muito mais simplificada da década de 60, você podia ter uma pessoa dizendo de forma brava o que fazer e os alunos obedeciam. As pessoas tinham medo de pessoas bravas. Numa sociedade como a nossa, que a gente hoje não só conhece a minha religião e a do vizinho e mais uma outra, no máximo, eu conheço hoje 3.000 religiões a um clique no YouTube.
música do mundo inteiro. Na sociedade complexa como a nossa, a gente só vai construir a ordem e a autoridade do coletivo a partir de muito diálogo, de muita conversa e de uma capacidade, de uma inteligência coletiva de construir essa ordem. Então, não é o último cerejo do bolo, não é o melhor exemplo possível, mas os países ricos europeus, se hoje eles conseguem entregar uma vida digna aos seus cidadãos, passa um pouco por essa capacidade deles têm de construir uma ordem coletiva a partir do diálogo. Tem vários defeitos, tem várias dificuldades, mas se hoje eles conseguem entregar uma educação pública de altíssima qualidade para todos, saúde pública, passa um pouco por essa capacidade coletiva de combinar ordem. Bom, então nós estamos chamando aqui carinhosamente de currículo integrado para o ser mais. Aqui a gente tem uma concepção de ser humano por detrás. Eu poderia ter outras concepções, nós poderíamos, mas a ideia é de que o ser humano nasceu para aprender. A ideia de que o ser humano ele nasceu com os olhos brilhantes, querendo engolir o mundo, curioso. Então, essa compreensão de que nós temos. Isso muda muito. Se eu acho que o ser humano nasceu, vou dar um exemplo esdrúxulo, para ser preguiçoso ou para não gostar das coisas, beleza, aí eu preciso obrigar esse cara a estar dentro da minha sala de aula, fazer chamada todo dia, eu preciso. Se eu acho que ele nasceu para aprender, eu posso criar espaços de liberdade dentro do currículo para que ele escolha. Né? Todos os modelos que cito, não cito como exemplos a seguir, mas sim cito como possibilidades. As universidades norte-americanas é um cardápio aberto o currículo. O cara entra em física, mas ele pode fazer a qualquer momento uma matéria na filosofia, uma matéria na gestão pública, uma matéria na matemática. É um grande cardápio ali dentro da universidade americana. Isso é complexo na nossa realidade. Eu acho até que tem um campus que é o Jacarezinho, que faz um pouco isso, do Instituto Federal, mas percebam a liberdade de montar o próprio currículo. E percebam que hoje é o YouTube. É o maior cardápio de currículo flexível que já houve. Né? No momento que a gente precisa, a gente vai lá e aprende um pouco. Óbvio que a pandemia nos mostrou que a distância tem os seus limites. Nós estamos, neste momento, nos reapaixonando com o presencial, com os olhos nos olhos, com a nossa capacidade de trocar experiências e aprender juntos. Bom, vamos à prática. Então, eventos. Qual que foi a tentativa de inovação no curso de eventos? Ou seja, ao invés de uma matriz quadrada, uma matriz redondinha, que o projeto integrador está no centro. Esse projeto integrador é liderado por um conjunto de disciplinas, normalmente as disciplinas técnicas, mas todas as outros componentes curriculares devem se dedicar 20% a este projeto integrador. Ou seja, é um estímulo para que 1/5 das aulas você pare sua aula e vai cuidar do projeto. Se no primeiro ano, como aconteceu recentemente, é um projeto ligado à culinária, a geografia pode falar da ligação entre a paisagem e a culinária, né? Se no Cerrado a gente tem o buriti, a gente tem as nossas frutinhas, nas montanhas é outra culinária, a história pode trabalhar, todos podem. É um estímulo para a gente começar a romper essa compreensão conteudista, né, de que conteúdo é referência de tudo, para eu, por exemplo, na biologia, ir cuidar dos animais do campus ou ir plantar horta durante 1/5 do tempo da minha aula. Bom, parece bonito, no texto está interessante, no entanto, na prática a gente enfrenta algumas dificuldades. Carga horária dos professores. Se eu estou no excesso, dificilmente eu tenho tempo e aquela energia vital no fim do dia para pensar coisas interessantes, para articular alunos, para organizar a sala de aula de forma diferente. Uma outra questão bastante prática é horário para reunião. É muito difícil. Num curso de eventos que tem 17 componentes curriculares no primeiro ano e professores que dão aula em vários cursos. Né? No nosso campus, são 7 cursos de ensino médio, com, ao mesmo tempo, 2 mestrados, 12 graduações, 4 subsequentes. Então, tem professor que, incrivelmente, dá aula de médio de dia, mestrado à tarde, subsequente à noite, e por aí vai a semana dele.
né? A carga horária dos estudantes, e por isso eu tenho aprendido com Várzea Grande e Bela Vista, a gente chamou os pedagogos para nos ensinar sobre a semestralização, e agora no próximo salto que vamos dar, a gente está muito, muito interessado em semestralizar, por causa dessas duas questões que Fábio trouxe. Primeiro, o professor, esses professores que têm uma aula semanal, eles passam a ter duas. Uma aula semanal é 50 minutos, até acalmar as crianças, até acalmar nossos aluninhos, já dá 10 minutos, até fazer chamada 15. De repente você tem um desafio de trabalhar sociologia em 30 minutos na semana e acabou. E dali você vai para mais 14 turmas, né? Você vai treinando as piadas, elas vão ficando com o time melhor, você chega no final da semana, pô, seu stand-up está pronto. No entanto, poxa, 30 minutinhos por turma? Como é que você vai fugir de uma aula expositiva dentro deste contexto? Então, quando você vai para a semestralização, passa a ter 1h40, essas matérias todas. Então, melhora muito para o professor. E isso a gente acredita de acordo com a experiência dos colegas aqui, Várzea Grande e Bela Vista. E para os estudantes é a mesma coisa. Se você tem 17 componentes curriculares e passa a ter 8, quer dizer que você vai aprofundar mais e dar mais saltos. Imagina a semana de prova final e trabalho final com 17. É uma loucura, os alunos ficam totalmente sobrecarregados. Imagina, pensem, estudar para 17 temas diferentes durante 2 semanas. É impossível, né? Bom, mas acho que o maior salto, que eu comecei dizendo sobre isso, a maior dificuldade é a cultura pedagógica, é a visão de mundo, é a visão, a concepção de um paradigma de educação de um professor que é aquele músico entretendo 40 ouvintes. Essa me parece o maior salto e por isso a importância dos processos formativos. Mas também a gente precisa entender que o currículo real também é lindo, esse quando o professor fecha a porta da sala de aula, e a gente precisa confiar nesses professores, a gente precisa confiar no que eles entendem do mundo e na forma como eles consideram a melhor forma de conduzir o processo de ensino-aprendizado. Bom, esse foi o evento. Ele, por um lado, ele traz questões legais, os alunos participaram plenamente, efetivamente, da construção do currículo, foi muito interessante. Por outro, ele está patinando. Nós estamos, primeiro ano foi de pandemia, então os projetos integradores foram online, foi interessante, eles fizeram apresentações, trabalhos, produções de vídeos, foi legal. Uma primeira grande reflexão que a gente precisa fazer: as disciplinas, elas precisam manter o direito à sua individualidade. Teve uma experiência de 6 ou 7 professores que eles fizeram um projeto sujeito-corpo totalmente integrado e as disciplinas perderam. Eles fizeram uma experiência, uma imersão, bem radical no sentido de raiz mesmo, e eles fizeram um projeto totalmente integrado. E aí eles chegaram à conclusão: foi ótimo, foi muito difícil, foi interessante. No entanto, a disciplina, o componente curricular, precisa ter direito à sua individualidade. Então, não há aqui uma defesa do fim da aula expositiva, nem a defesa do fim da individualidade dos componentes curriculares. Mas há uma tentativa de dizer: a aula expositiva pode ter um limite, dentro dos 100% pode ser 50%, 30% das aulas, depende de cada professor, e essa possibilidade também de você ter o seu momento, porque o seu momento é importante até para você construir determinadas bases para ir para um momento mais coletivo. Bom, nós temos uma outra experiência que existe em vários cursos do IF, que é, por exemplo, da licenciatura de Educação Física nosso, que existe um componente curricular, acho que lá são de 5 aulas, que chama Projeto Integrador. E aí, essa experiência também é interessante, ela também existe em outros cursos nossos integrados, mas ela também patina um pouquinho, porque aí vamos colocar quantos professores? Bota 5 professores titulares nessa disciplina, e aí distribui uma aula para cada, né, no pitch. E aí, às vezes a integração fica entre eles somente, às vezes só 2 ou 3 tocam o barco daquele projeto, os alunos têm dificuldade de compreender aquele momento, as aulas às vezes não são
tão produtivas, mas ela é interessante. Eu vejo ela de forma interessante e a partir dessa ideia que um colega nosso teve uma outra ideia que eu acho que pode ser o nosso grande salto curricular dessa transição que a gente está fazendo. As dificuldades são exatamente as mesmas do Eventos, é uma outra compreensão de integração. Adorei quando o Evandro trouxe aquelas 3 formas de integração pela competência. Eu acho que na área nossa, eventos, turismo, a gente faz muito isso, né? Porque você coloca um tema central e a partir da competência eles vão produzir um evento, por exemplo, né? A integração de conteúdos, que é fenomenal, isso que vocês fizeram de compartilhar, de sentar uns colegas com os outros e fazer a interseção de conteúdos. Gostei muito daquela forma que você trouxe. Então, é, é, é interessante. Aí a gente chega, essa forma de organizar também. Aí a gente chega à proposta que nós estamos construindo esse ano. De novo, nós vamos dar um salto com 7 cursos ao mesmo tempo. E assim a gente está propondo uma matriz referencial. Tá? Eu até levei essa matriz, o pessoal da Proem teve lá no campus esse dia. Eles até sugeriram para a gente levar para uma reunião com vocês essa proposta de matriz, porque ela traz alguns possíveis benefícios. Mas a arquitetura curricular que está surgindo, lembra que eu falei do push-stick de disciplinas, do prédio quadrado, que você aumenta e diminui a sala ou a cozinha? Então, o que a gente está tentando fazer é construir o prédio do zero e mais para um Niemeyer, um Copan arredondado. A gente está tentando outros possíveis caminhos, cientes que podemos errar, né? Mas, bom, a gente vai tentar complementar essas duas visões que já estão na prática, que é a 20% de todos os componentes curriculares, com o componente curricular chamado projeto integrador. Só que aí veio uma ideia de um colega, num dia que a gente estava debatendo numa live, a live acabou e a gente ficou depois conversando e não parava a conversa porque... E aí um colega falou assim, por que a gente não permite que o aluno, dentro dessa disciplina que a gente está propondo com 6 aulas, chamada Projeto Integrador, não faça essas 6 aulas em qualquer projeto válido dentro do campus? Na hora que ele falou, a gente estava numa live sobre um dos projetos que a gente tem dentro do campus, que é o Geotech. Na hora que ele falou isso, todo mundo brilhou os olhos e começou a pensar e ficou aquele momento Chaves, zaz, 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 tendo um monte de ideias sobre ideias. E aí a gente chegou agora a proposta que a gente considera que pode ser um grande salto, que são os projetos integradores transversais. O que é isso? Além de ter na matriz ali do curso, vai ter um componente curricular chamado projeto integrador de 6 aulas. Então, o curso de eletrotécnica, ele vai ter o projeto integrador de construir os circuitos elétricos, etc., como ele faz, construir um rádio, etc. Mas o aluno que não quiser, ele vai poder se matricular em qualquer um dos projetos integradores do campus. Por exemplo, a gente tem o Fábrica de Software, de produção de software. Então, nesse Fábrica de Software, ele vai poder acolher 30 alunos. Por que 30? Tem que ter uma média de alunos a acolher, porque senão a gente inflaria a carga horária do campus. Então, por exemplo, eu posso conduzir esse projeto, se eu conduzir sozinho e receber 30 alunos, vai 6 aulas no meu pitch. Ainda tem essa vantagem que eu chego ali na frente. Então, o aluno de eventos, junto com o de secretariado, junto com o de informática e o de eletrotécnica, vão estar no Fábrica de Software durante 6 meses e um vai ensinar o outro. É um outro tipo de integração. Mas na medida do que o Evandro trouxe, que é a integração por intenção, esqueci a palavra, Evandro, mas é integração por vontade ou ligada à autonomia, por interesse, exato. Então, o aluno, nos 6 meses, ele vai para o Fábrica de Software, daí 6 meses ele vai para o outro projeto, que é o Teatro do Oprimido. Os alunos se reúnem, contam as suas próprias histórias e constroem uma história a partir do Teatro do Oprimido, metodologia brasileira, do Boal, hoje é utilizado em vários lugares do mundo. Então tem uma aluna nossa, uma professora nossa de sociologia, ela quer desenvolver essa ideia, esse projeto, e
E percebam, hoje ela tem 16 aulas. Nós ainda estamos com a regra aí, depois de vai ser 17 o mínimo, né? Perceba que ela pode se dedicar, se ela receber uma turma, ela sozinha, por 6 aulas nesse projeto, ela vai poder diminuir de 16 para 10. Porque esse projeto vai entrar no PIT como ensino. Como é que isso vai ser feito? A diretoria de ensino vai acolher mais ou menos entre 20 e 40 projetos, vai aprová-los e uma vez aprovado vai estar escrito assim, projeto integrador, teatro do oprimido, projeto integrador, evento tal. E aí vai subir como um componente curricular e o aluno vai se matricular ali. Na primeira, segunda semana vai haver uma seleção para esses projetos. Então, num currículo semestralizado, por exemplo, são 6 semestres, o aluno, se ele quiser não fazer naquele projeto dentro do curso dele, integrador, ele vai poder circular pelo campus e participar de 4, 5 ou 6 projetos ao longo desses 3 anos, com alunos de variados cursos, com professores diferentes. Então, a gente está tentando combinar, complementar 3 possibilidades de integração. Essa, de 20% de todas as disciplinas. A segunda, que é o projeto integrador, o componente curricular projeto integrador. E terceiro, a possibilidade de que ele seja transversal através desses 42 projetos. 42 eu digo porque são 7 cursos vezes 6 semestres, vão dar 42 grupos. Então a gente vai acolher, a gente está pensando uma verba por projeto, acho que a gente vai conseguir chegar nos 5 mil por projeto. Para algumas áreas não é nada, para outras áreas é bastante. Né? Para uma banda, possivelmente pode ajudar muito nos equipamentos, etc. Então pode ter o projeto da banda dentro disso. E aí, por exemplo, o professor, são 2 professores que vão tocar esse projeto da banda. Eles podem acolher 2 tardes, 2 grupos, 30 alunos em cada uma das tardes, e aí dividir a carga horária também. Então, a gente começa a trazer aqueles pilares, aqueles conceitos centrais pedagógicos que parecem abstratos, que parecem, mas não são, que é o diálogo, a colaboração, a autonomia na medida que o aluno também constrói o seu currículo, escolhe o seu currículo, colaboração porque o de eventos vai aprender junto com o de agrimensura e de edificações, diálogo porque eu escutando a percepção de um professor de uma área completamente diferente da minha, eu vou aprender com a dele e eu vou poder ensinar um pouquinho também. Então, onde entra a pesquisa e a extensão dentro do currículo? Possivelmente exatamente dentro desses projetos, porque são projetos de extensão e de pesquisa, e não vai precisar, durante essas 6 horas aula, aulas expositivas. Você pode, o tempo inteiro, você vai poder criar um projeto, você, biólogo, educador ambiental, projeto Cuidar dos Gatos do Campus. Nosso campus tem muito gato. Ou das plantas, ou da horta do campus. E ali, durante 6 aulas, os alunos vão cuidar da horta, durante 6 meses. Né? Então, agora, tem 2 vantagens enormes para os professores essa arquitetura que parece um pouco complexa, acho que vai ser difícil de implementá-la na prática, mas tem 2 possíveis grandes vantagens. Primeiro, eu, professor, preciso ter o direito de dar aula também daquilo que eu amo no momento, e não só daquilo que eu me graduei 10 anos atrás, 15 anos atrás, porque no momento eu estou interessado, estou apaixonado por plantas, no ano seguinte eu estou apaixonado por bicicleta, e depois eu estou apaixonado por astronomia. Então, o professor também precisa ter o direito de dar aula daquilo que ama. Uma vez, no PPC de eventos da graduação, nós consultamos o MEC se a gente poderia colocar 30% da ementa livre para o professor dar aula do que ama. Aí o MEC nem entendeu a pergunta e a resposta veio sonoro não. Mas percebam a importância do professor poder se dedicar um tempo àquilo que ama. Né? Bom, e pode ser lançado no PIT se isso virar um componente curricular. Então, isso pode aliviar um pouco a questão das 17 aulas e pode trazer para dentro do cotidiano cada vez mais os professores a pesquisa e a extensão.
Bom, estou finalizando. Percebam que essa ideia ela tem uma complexidade, né? A execução dela não é simples, é uma execução de criar todas essas matérias no SWAP Edu, como é que vai ser feita a matrícula, vai ser nas primeiras semanas, então tem toda uma complexidade, como é que isso vai para o histórico do aluno, mas perceba, se a gente precisa lidar com esses problemas daqui a pouco. A gente não pode pensar nossos currículos a partir das limitações do que é acadêmico. Né? Por exemplo, a gente não consegue dar nota coletiva. Né? Não tem ali uma categoria, não consigo, pelo menos nós não conseguimos criar. Aí a gente não tem coragem de fazer porque o que é acadêmico nos limita há muitos anos. Então, isso são detalhes, essa dificuldade nós vamos enfrentar daqui a pouco, não sabemos como vamos executar. Mas a ideia é mais ou menos essa. Bom, para finalizar, nós não somos um caso de sucesso, nós somos um caso em construção, num caso em processo. Né? Nós patinamos muito nas nossas experiências, mas, como eu disse, eu acho que nós estamos somente no começo, de anos ou décadas pela frente, que vão transformar a escola radicalmente. Daqui 30 anos nós não vamos nem lembrar, acredito eu, que a gente ainda tem um modelo de escola que está muito semelhante ao século XVII. De novo, os nossos currículos são ótimos, não há crítica, não há rompimento ao passado, com o passado. Eu acho que a gente tem que andar sobre os ombros de gigantes. Eu estou num campus com 112 anos de história, muita gente competente por ali passou, muitos alunos, mas a gente pode, a partir dessa história e desses ombros de gigantes, a gente pode construir esse futuro que sonhamos. E aí eu termino com essa imagem de um professor que, mais do que um músico tocando para 40 ouvintes, esse professor pode ser um maestro regendo uma orquestra de 40 músicos que são os estudantes, nessa concepção de que o estudante vai lá, pesquisa, ele vai dar aula na praça da comunidade. Um aluno com a nossa qualidade numa aula de filosofia, ele pode muito bem ir para a praça, abrir uma roda no teatro de arena e tratar de filosofia nessa praça ao lado da escola, da instituição. Mas nós temos condição de colocar no cotidiano dos alunos essa compreensão de que eles são protagonistas, eles têm autonomia também para construir os currículos junto com os professores, com os gestores, com os pedagogos. Muito bem, e a partir de agora eu passo a palavra, agradeço pelos ouvidinhos atentos e estou disponível para todos.